Atos capítulo 3, verso 1 ao verso 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu espero. Deixe a sua Bíblia bem aberta aí em Atos capítulo 3. Fechar a porta a porta. Atos capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Quando nós olhamos para esse texto, olhamos para outras situações, nós vimos que Pedro e João andavam muito juntos. Eles provavelmente se tornaram grandes amigos. E como é importante termos amigos? Sim ou não? Você tem um amigo que você pode dizer assim, essa pessoa é meu amigo, minha amiga? É bom ter amigos? É bom ter amigos, não é? Como é bom termos amigos. É muito bom. E aqui nós encontramos um amigo que se tornou um amigo de uma missão. Um amigo com um propósito. Os dois estavam indo orar juntos. E nós estamos querendo, começamos este ano, o nosso quarto de guerra, nossa sala de oração. Todo primeiro sábado nós temos um horário de 12 horas de oração, temos uma sala que fica aberta. E estamos incentivando que os amigos, um amigo chame outro amigo, e venha passar aqui 1 hora ou mais orando. Porque nós entendemos que existe um Deus que responde oração. Amém, igreja? Você sabe qual a única oração que não vai ser atendida? Aquela que não for feita. Aquela que não for feita. Então ore. E aqui nós vemos como é bom termos pessoas que nos incentivam, que nos ajudam nessa caminhada, nessa jornada. Como é triste andar sozinho. Como é triste estar solitário. Se você não tem amigo, peça a Deus te dar um amigo. Um amigo verdadeiro. Um amigo que vai te ajudar no crescimento na vida espiritual. Um amigo que vai te conduzir a um lugar de oração. E aqui nós vemos esses dois aqui, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Devido a essa grande amizade, e nós vemos quando ainda Jesus estava junto com eles, em João capítulo 13, por exemplo, quando Jesus fala que havia um traidor entre eles, João reclinando a sua cabeça ao peito do Senhor Jesus, e Pedro disse assim para ele, pergunte a quem ele está se referindo no verso 24, pergunte, João capítulo 13, verso 24, pergunte para ele. Então veja que havia um contato, havia um relacionamento entre João e Pedro. E devido a essa grande amizade, dirigiam-se juntos ao templo, a fim de orarem, segundo o costume judaico, de se dedicarem à oração a certas horas fixas do dia. Alguns estudiosos vão dizer que esse momento de oração que o judeu parava, era às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas. Daniel capítulo 6 mostra para nós que esse costume já havia há bastante tempo, talvez ali no período do cativeiro. Nós vimos Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então 3 vezes ao dia, ele tinha esse costume de orar ao Senhor. Amigos de oração, mas também eles eram amigos de missão. Em Atos capítulo 8, verso 14, diz para nós que quando houve um grupo de discípulos, foi evangelizado na Samaria, a igreja enviou eles dois. Atos 8, 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Amigos de oração, amigos de missão. Quando nós temos uma amizade, essa amizade de certa forma, ela tem que nos impulsionar a esse relacionamento com Deus. Porque você é um crente, você é luz. E eu estava pregando, eu dei uma palestra
mês retrasado, aos pastores da região, sudoeste da nossa capital, e falando sobre a questão do tema da amizade, falando da dificuldade, da depressão que muitos pastores têm passado. Eu falei que um dos fatores era a falta de amigos. E aí um virou para mim e disse, não, eu não consigo ter amigos na igreja. O outro disse, não, o meu melhor amigo é de uma outra seita, não é nem crente. Aí eu fiquei assustado. Não é? Eu fiquei muito assustado. Alguém ajuda com as crianças, por favor? Aqui, ó. Atos mostra para nós que aqueles que saíam à missão, eles tinham uma parceria. Eles tinham uma amizade. E eles desenvolviam juntos. Queridos, eu vejo muita gente tendo amizade com pessoas que não estão, só te levam para o buraco, só te levam para baixo. Isso é muito perigoso. Quando eu escuto de uma pessoa que deveria estar dando exemplo, andando na luz, e diz para mim que seu melhor amigo é uma pessoa que está no mundo, eu falo, que tipo de amizade é essa? Nós, crentes, precisamos desenvolver boas amizades. Amizades intencionais. Amizades intencionais. Provérbios vai nos ensinar, Provérbios capítulo 17, verso 17, diz assim: o amigo ama em todos os momentos. NVI. O amigo ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade. É o irmão na adversidade. Vamos juntos? O amigo ama em todos os momentos. Mas na adversidade, nasce o irmão. Nasce o irmão. Provérbios capítulo 18, verso 24, diz assim. Vamos juntos? Mas existe amigos mais chegados que o irmão. Eclesiastes 6,14 diz assim. Eclesiastes 6, verso 14. Achou? Então está errada a referência aqui. Um amigo fiel é poderoso para a proteção. Quem achou descobriu um grande tesouro. Um grande tesouro. Precisamos desenvolver boas amizades. É verdade que você não precisa ser amigo de todo mundo, como nós vimos. Quando nós queremos agradar a todos, não agradamos a ninguém. Se você vive em função de querer agradar uma outra pessoa, perdendo a sua identidade, perdendo a sua personalidade, toda vez você tem que se entregar e nada recebendo, nada, porque a amizade ela é uma troca. Então há amizades que só sugam, amizade que só sugam, que tira a sua energia, que rouba a sua alegria, que rouba a sua felicidade. Mas há amigos que são mais chegados que o irmão, há amigos que te ajudam a crescer. Amigos que quando você se encontra com ele, você sai dali fortalecido, você sai dali para viver uma vida vitoriosa. Então aprenda a separar os seus amigos. É bom termos amigos, mas precisamos saber escolher as pessoas com quem nós andamos. Verso número 3 diz para nós, verso número 2, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Aqui estava um homem que, conforme Atos capítulo 4, verso 22, ele estava ali já há 40 anos. Há 40 anos ele já estava com esse costume de ser carregado, levado à porta do templo para pedir esmolas. Naquele tempo não havia uma previdência, não havia um plano social. Quem era coxo, quem tinha alguma enfermidade, ou não tinha sustento, não conseguia trabalhar. Ou a família manteria,
ou vivia pedindo de esmola, vivia da misericórdia do outro. E esse já estava acostumado a ser carregado até o templo por 40 anos. A sobrevivência daquele homem era por meio da caridade de outros. E a Bíblia nos ensina que devemos continuar esta boa prática de caridade. Salmo 112, verso 9, diz assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O Salmo 112, falando do homem justo, é aquele que distribui, é aquele que reparte. Atos capítulo 20, verso 35, Paulo nos ensina que nós devemos manter esse bom costume, lembrando-nos a palavra do nosso Senhor. Ele disse: tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz, vamos juntos? Mais bem-aventurado. Então a prática de ofertar, de contribuir, de dar esmolas, de ajudar os necessitados, ela continua válida nos dias de hoje. E para haver uma distribuição mais justa, no próprio livro de Atos, a igreja montou um sistema, o sistema diaconal, levantando homens para poderem ajudar nessa distribuição dessas doações. Em Atos capítulo 6, verso 2 e 3, nos mostra como a igreja foi se organizando para atender as necessidades dos pobres, necessidade daqueles que estavam passando por algum momento de aflição. Atos 6, verso 2 mostra assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso de número 3 diz assim, vamos juntos? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, a igreja foi se organizando para poder, de uma forma mais justa, não deixar uma pessoa se aproveitar mais do que a outra, mas de uma forma justa conseguir poder contribuir para que as necessidades daqueles sejam realmente supridas. E então nós temos um modelo diaconal que até hoje a nossa igreja se faz dele. Então você quer ajudar alguém, está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, faça por meio da sua igreja. Faça por meio da sua igreja. Né? Tem uma pessoa da família, alguma situação, lembre-se, se você é membro desta igreja e está passando alguma dificuldade, alguma necessidade, lembre-se, você não está sozinho, você tem uma família da fé. Amém, igreja? Você não está sozinho, você tem uma família da fé. Então procure o seu diácono, procure o pastor, procure a liderança, né? Reparta, compartilhe as suas necessidades. Eu não tenho dúvida que aqui tem homens e mulheres que são generosos, que tem prazer em dar, porque reconhece que dar é muito melhor do que receber. Aqueles que reconhecem, conforme a palavra de Deus diz, que quando nós somos generosos, Deus nos abençoa ainda mais, que quando nós recebemos a semente e a distribuímos, aquele que nos dá a semente, Ele faz multiplicar a nossa sementeira. Então, você não está sozinho. A sua igreja tem procurado atender às necessidades. Você que talvez, um cuidado que nós temos que ter em relação a isso, é cuidado com os estelionatários, aproveitadores, que deixam de trabalhar e vivem a mendigar para sustentar os seus próprios vícios. Muito cuidado. Nós vimos que pessoas, diferente dessa pessoa que era um coxo, ele tinha uma deficiência. Naquele tempo não havia uma assistência social. Se ele não pedisse, se ele não batesse a porta do próximo para receber uma moeda, ele não comeria. Mas hoje nós vemos um grupo de pessoas, hoje não, já no Novo Testamento, um grupo se levantou, vendo a generosidade da igreja, do povo de Deus,
começou a se aproximar da igreja e não querer mais trabalhar. Aí Paulo levanta e diz assim, escreve lá para Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 10, ele diz assim, porque, vamos juntos? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, se a pessoa está bem, fisicamente, se a pessoa está ali, não quer trabalhar, também não coma. Porque o grupo da igreja cresceu, e a igreja deve crescer, amém? A igreja naturalmente deve crescer, porque uma igreja saudável, né, pessoas saudáveis, crentes saudáveis geram outros crentes. É natural que a igreja cresça. E quando a igreja cresce, ela cresce em generosidade, cresce em bondade, cresce no seu dom de misericórdia. Infelizmente, o mundo que jaz do maligno tenta explorar a igreja. Então, muito cuidado. Faça as suas doações, as suas contribuições, mas você que pode, procure se ajuntar com a sua igreja. Procure fazer isso por meio da sua igreja. Cuidado com aqueles que mandam chave em Pix. Aqueles que mandam vídeo lá de outro país, com um monte de criancinha com prato, que você não sabe de onde é. Pega uma foto desconectada de tudo e pede dinheiro e você não sabe como está sendo administrado. A sua organização procura, desde esse tempo, ser organizada para uma melhor distribuição. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Pode ser alguém que está sendo esquecido? Pode. Por isso que é muito importante. Se você está passando alguma dificuldade, procure a sua igreja. Procure o seu diácono. Procure o seu pastor. Nós não somos uma igreja de mercado. Somos uma igreja de família, que vive em família da fé. Amém? Verso de número 3, ele diz assim, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, vamos juntos? Olha, verso de número 4. Vamos juntos? Olha, mais uma vez, olha para nós. E quando ele olha para Pedro, ele está esperando receber algo. Ele estava esperando receber algo. Pedro vai aqui contrariar a expectativa daquele aleijado. Porque ele pensava que a sua enfermidade, talvez já 40 anos indo na porta, talvez já tinha procurado especialistas, já tinham procurado médicos, 40 anos, já estava talvez já desacreditado que algum dia ele pudesse novamente voltar a andar. 40 anos, provavelmente nascera daquele jeito. 40 anos. 40 anos. Então, quando ele olha para Pedro, ele não estava esperando o que vai acontecer aqui. Ele estava esperando mais uma moeda. Ele estava esperando mais uma moeda para poder se alimentar. Pedro, então, vai contrariar a expectativa daquele aleijado. Porque ele pensava que a sua enfermidade fosse incurável. Cuidava apenas da sua sobrevivência física. Foi-lhe dado, então, aquilo que jamais ousaria pedir. Jamais ousaria pedir. O comentário de Calvino talvez seja oportuno aqui. Calvino comentando, ele diz, somos ensinados pela fé a orar a Deus. Contudo, porque nem sempre sentimos as nossas misérias. Nem sempre sentimos as nossas misérias. Nem entra em nossa mente a buscar o remédio para as mesmas. Se nós não a percebemos, é óbvio que não vamos buscar remédios para elas. Por consequente, o Senhor nos confere este remédio de maneira inesperada e gratuita.
Podemos aprender a orar, mas Deus sempre ultrapassará nossa esperança e petições com sua bondade e a sua misericórdia. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Aquele homem naquela porta estava esperando uma moeda, mas foi lhe dado algo muito melhor. Efésios capítulo de número 3, verso 20, Paulo nos escreve dizendo assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode, vamos juntos, fazer muito mais do que nós pedimos. Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está pensando. Aquele homem ali naquela porta olhava para Pedro e João esperando umas moedas, que provavelmente já tinha perdido a esperança de ser curado, perdido a esperança de uma transformação de uma restauração das suas pernas. Se Jesus perguntasse para você hoje, queres ser curado? Se Jesus, assim como aquele homem no tanque de Betesda, que há 38 anos estava esperando chegar em primeiro lugar naquele tanque, enquanto a água se mexia, Jesus chegou para aquele homem e disse: queres ser curado? E aquele homem então esqueceu da sua miséria. Mas ele tinha uma justificativa porque 38 anos estava ali naquele lugar. Ele disse assim: olha, Senhor, eu estou aqui, mas eu não consigo chegar em primeiro lugar no tanque de Betesda, num tanque, porque ele era aleijado, paralítico. Um paralítico perderia para um cego, sim ou não? Quem chegaria primeiro, um cego ou paralítico? Um paralítico perderia para uma pessoa que é muda e surda, sim ou não? Perderia para um leproso, sim ou não? Perderia. Então aquele paralítico há 38 anos diz que não conseguiria chegar naquelas águas porque não conseguia chegar em primeiro lugar. Ele encontrou uma justificativa. Encontrou uma justificativa para o seu problema. Encontrou uma justificativa para o seu problema. E talvez você entrou aqui e nem lembra mais da miséria, da mazela que você está enfrentando. Nem lembra mais. Provavelmente, as desculpas, as justificativas que você já criou para estar do jeito que está, para se manter do jeito que você está. Você encontrou desculpas. Aquele homem há 38 anos estava ali cheio de desculpas. Cheio de desculpas para responder uma simples pergunta. Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Se Jesus hoje perguntasse para você se você quer ser curada, você sabe qual que seria essa mazela, essa situação na sua vida? Ou talvez você está criando justificativas e achando que o seu problema é o marido, o seu problema é o filho, o seu problema é as drogas, o seu problema é isso ou aquilo, o seu problema é outros. Qual realmente é essa mazela, essa situação que precisa ser transformada em sua vida, para que a sua vida seja verdadeiramente transformada? Nós muitas vezes podemos estar como este homem que há 40 anos está ali na porta, apenas esperando uma moeda, mas que o nosso real problema não são a falta de dinheiro, mas é um problema muito pior, que nós talvez nos acostumamos. Não tem cura, os médicos não podem fazer nada. Talvez você chegou e disse: eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada para mudar a minha casa. Eu não posso fazer nada para mudar o meu marido. Eu não posso fazer nada para mudar os meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez isso seja verdade.
Mas está alguém aqui hoje que pode fazer aquilo que você não pode. E eu não sei o que você entrou aqui buscando. Talvez você veio mais uma vez, durante esses 40 e tantos anos que você já vem ao templo. Você vem buscando talvez uma moeda para mais um próximo dia. Mais uma moeda para um próximo dia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Está alguém aqui hoje que pode te mudar, não a sua história para mais um dia, mas mudar essa mazela que está te perturbando a vida inteira. Verso número 6, ele diz, Pedro, um dos textos mais lindos da Bíblia talvez. Verso número 6 diz assim, Pedro, porém lhe disse, vamos juntos? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. 40 anos, andar, o que é isso? 40 anos, do jeito que eu estou vivendo, o que é isso? Será que eu vou conseguir? Eu vejo a vida inteira o meu marido dessa forma, será que ele pode sair dessa situação e ser um homem santo? Há 40 anos eu vejo a minha esposa dessa forma, será que eu posso enxergá-la de uma forma diferente? A vida inteira estou vendo esse menino me dando trabalho, será que ele pode ser diferente? Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez pela sua força do braço, pelo seu conhecimento, pela sabedoria, por tantos médicos, por tanto dinheiro que você já gastou, você não tenha conseguido, e você chegou aqui nem pensando mais nisso, já acostumando com essa mazela, com essa miséria na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, está alguém aqui hoje que pode mudar a sua história. Pedro diz, olhe para nós, olhe para nós, nós não temos ouro, não temos prata, não temos aquilo que você veio buscar, mas temos algo aqui que pode transformar a sua vida. E tomando, e diz o verso seguinte, e tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A grande pergunta talvez é, assim como no tempo dos apóstolos, sinais e maravilhas, curas como nós vemos aqui nesse Atos, nesse texto, eles continuam nos dias de hoje? O que vocês acham? Vocês acreditam que o dom de curar, ainda como sinal, ele se mantém nos dias de hoje na igreja? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você acredita que o dom de cura ainda existe hoje? Hã? E aí? Você acredita? Em 1 Coríntios 12, 9 diz assim, sobre os dons, ele diz, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons, talvez carece um pouco mais de estudo sobre isso, em outro momento, que o horário não nos cabe. A palavra aqui é dons, está no plural, que provavelmente haveria mais de um dom de cura. Provavelmente haveria um dom, mas isso carece um pouco mais de estudo. Tem havido muito debate sobre o uso do dom espiritual de cura entre os cristãos. Alguns acreditam que o dom de cura e alguns outros dons de sinais não sejam mais operados hoje, enquanto outros acreditam que os dons miraculosos ainda sejam sim em uso hoje.
O fato é que esse dom de cura não é a pessoa que vai curar. Entendo bem isso. Quando nós vemos Paulo, quando nós vemos Pedro e João aqui, não são eles que vão curar. Pedro deixa muito claro quem é que está fazendo esse milagre aqui. Jesus de Nazaré. Quem opera, quem vai realizar esta cura é o próprio Deus. É o próprio Deus. É claro que o poder de curar nunca foi realmente da própria pessoa. O poder de curar é de Deus e somente Deus. Acredito que há atuação desse dom como sinal. Quando, principalmente quando há necessidade de confrontos de poder. Deus o permitirá quando em algum local haver necessidade de confronto para demonstração de seu poder e demonstrar que Jesus Cristo é o Senhor. Em João capítulo 3, verso 2, quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele diz: Mestre, sabemos que és mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O próprio João, capítulo 20, verso 30 e 31, diz os propósitos do sinal. Propósito do sinal. Diz assim: na verdade, fez Jesus muitos outros sinais, que não estão nesse livro. Esses, porém, foram registrados com qual propósito? Veja o verso 31. Esses, porém, foram registrados. Vamos juntos? Para que creiais que Jesus, o Filho, amém. Esse é o propósito do dom de curar, dos dons, dos sinais. Propósito na qual apontar para Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus nunca parou de curar as pessoas. Ele orienta que nós oramos por cura. Em Tiago capítulo 5, diz no verso 14, está alguém doente? Chama os presbíteros. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, diz o verso 15. E se houver cometido pecados, este será perdoado. Deus vai curar todos os homens. Deus vai curar todos aqueles que estão enfermos. Sim ou não? Sim ou não? Não. Alguns vão terminar a sua jornada aqui na terra, levando as suas chagas. O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que ele teve que reconhecer que a graça do Senhor era suficiente sobre a sua vida. Timóteo vivia enfermo. 1 Timóteo 5:23 diz: não continue a beber somente água, use um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Frequentes enfermidades. Paulo, Timóteo, tantos homens santos do Senhor que viviam doentes. Porque uma pessoa pode ser curada hoje, mas daqui a algum tempo ela vir a óbito. Mas nós sabemos de uma cura que vai permanecer, que vai além do pós-túmulo. Nossa esperança é a vida eterna. Pois mesmo que alguém se cure de uma enfermidade por alguns anos a mais, esse passará pela morte, mas a vida que há em Jesus continua pós-túmulo. Continua pós-túmulo. Em João 11:25, o Senhor disse: eu sou, vamos juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Talvez esse coxo, assim como esse coxo, que foi carregado para receber mais um dia, mais uma moeda, atender mais uma necessidade do seu dia. Talvez você entrou aqui hoje
apenas buscando mais uma necessidade do seu dia. Mas hoje você pode sair daqui transformado. Pedro diz para aquele coxo, verso de número 5, ou melhor, verso número 4, olhe para nós. Olha para nós. E eu quero dizer para você nesta manhã, não importa a sua chaga, a sua enfermidade, essa mazela que você está enfrentando, olhe para o seu Salvador. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque hoje, talvez seja esse dia. Hoje seja esse dia que Ele entrará com providência e mudará a sua história.